Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o último episódio de Sense8, essa série que começou lá em 2015 com as irmãs Wachowski na Netflix. Eu escrevi sobre a primeira temporada da série num blog pessoal que eu tenho, eu vou colocar o link aqui embaixo. Gostei muito da primeira temporada, gostei ainda mais da segunda temporada, que eu comentei em vídeo aqui no canal logo quando saiu. Eu imagino que quem tá assistindo a esse vídeo, quem criou interesse em assistir a um vídeo sobre o último episódio de Sense8, deve ter pelo menos assistido as outras duas temporadas e não vai se incomodar com spoilers que eu for oferecer aqui sobre as duas primeiras temporadas. Mas uma coisa que é importante avisar é, se você ainda não assistiu ao último episódio de Sense8, pare esse vídeo, vá ver o episódio e volte aqui, porque eu vou dar spoilers do último episódio de Sense8, sim. Bom, para começo de conversa, eu acho que, do ponto de vista técnico, esse último episódio, ele demonstra uma coesão com relação a tudo que a gente viu de Sense8 até aqui. Do ponto de vista estético, é um episódio que mantém todas as tradições de Sense8 até aqui. A montagem continua sendo uma montagem afiadíssima, alternando entre vários núcleos, com uma fluidez muito admirável, mas dessa vez uma coisa que tem que ser levada em conta é o fato de que, ao contrário das outras temporadas, onde todos os personagens estavam em 8 lugares diferentes do mundo, esse episódio, todos os 8 personagens principais eles estão basicamente em Paris. Então, é interessante você ver uma nova faceta na dinâmica deles. Eles estão no mesmo ambiente. Então existem cenas onde, por exemplo, uma personagem está conversando com outro personagem aqui, e aí esse outro personagem surge abrindo a porta que está ali atrás, ou seja, na verdade essa conexão entre todos eles cria algumas ilusões que funcionam bem. É interessante você ver como que os 8 Sense8s usam os seus superpoderes, entre aspas, num único lugar. E além disso, a montagem do Sense8 junto com a direção, que alterna entre várias locações, continuam demonstrando uma ambição que sempre fez parte de Sense8. Você vê, por exemplo, a mesma cena ser regravada várias vezes em lugares diferentes, e na hora da montagem elas vão se alinhando assim de uma maneira muito fluida, muito orgânica. E do ponto de vista narrativo, esse último episódio, ele se foca bem mais no lado sci-fi da série. A primeira temporada se focava mais nos conflitos pessoais dos personagens, a segunda encontrava um equilíbrio entre o sci-fi e os dramas pessoais, e esse último episódio, ele conta em 2 horas todo o desfecho da luta dos sensitivos contra a BPO, que é a grande empresa do mal aqui. Curioso também é perceber como esse último episódio, ele consegue estabelecer algumas rimas que de certa maneira fecham pontas que a gente nem sabia que tinham ficado soltas, como por exemplo, aquele rifle que o Wolfgang usa na primeira temporada para deflagrar um grupinho de mafiosos, aqui ele retorna no final, quando ele precisa explodir aquele helicóptero da BPO. Então é uma espécie de fanservice, mas é um fanservice que está justificado dentro da lógica do roteiro, ele não soa gratuito ali. E é interessante, porque esse último episódio, ele contou com um empecilho muito grande, que foi condensar o material que seria explorado em mais 2 ou 3 temporadas em 2 horas e meia. E você não sente, enquanto você está assistindo, que o ritmo está sendo apressado demais. Aqui e ali existe um pouquinho essa percepção, mas de um modo geral, existe um encadeamento que confere uma coerência a tudo que está acontecendo. Você vê o ponto A que vai do ponto B, que vai do ponto C, mas existem sim alguns inchaços nesse episódio final que eu particularmente descartaria. Por exemplo, spoiler, aquela situação onde a mãe do Whisperers, os Sussurros, que era até então o principal vilão da série, a mãe dele surge e aí ela conta que deu à luz a um grupo de Sense8s também, um cluster e tal. Eu particularmente acho que aquilo ali é dispensável, eu descartaria aquilo dali, porque não faz a trama mover tanto assim. E existem alguns momentos onde o episódio fica mais confuso do que deveria. Eu acho, inclusive, que existem algumas cenas de ação que acabam soando deslocadas do restante, acabam deslocando do resto da narrativa. As sequências de ação desse episódio, do ponto de vista narrativo, são um problema, porque elas parece que a trama está se desviando só para criar uma sequência de ação por pura pirotecnia. E embora as sequências de ação sejam bem feitas, afinal a gente está falando da Lana Wachowski, a Lily Wachowski se afastou,
passou, mas a Lana Wachowski de Matrix tá aqui ainda. Então as sequências de ação são bem resolvidas do ponto de vista formal. A mise-en-scène é muito bem estabelecida, a câmera tá colocada do ponto certo, na hora certa, com um plano suficientemente aberto para que a gente entenda quem tá onde com relação a que ou a quem, dando soco aonde e dando tiro aonde, esse tipo de coisa. Tecnicamente as sequências de ação são bem resolvidas, mas do ponto de vista narrativo, elas são sequências de ação que parecem que estão ali só pra ter sequência de ação, só pra ter sequência de ação, só pra ter sequência de ação. Além disso, eu acho que existem algumas situações que são mais previsíveis do que deveriam. Por exemplo, logo no início do episódio, quando a gente descobre que a mãe do Wolfgang é não só a mãe, mas também irmã dele, eu confesso que aquilo dali é algo que eu já esperava. Quando o pai dele chega e fala, ela não é só sua mãe. E aí, eu não sei se é pela diferença de idade entre a mãe e o pai do Wolfgang, ou pela aparência da mãe do Wolfgang ser muito parecida com o moleque, mas eu confesso que quando ela fala que ela é irmã dele, eu não tive tanto impacto, eu meio que já esperava aquilo. Existem também algumas coincidências, algumas facilitações narrativas, por exemplo, quando o Bug aparece lá como vestido de entregador de FedEx, não é que seja uma coincidência, mas a situação em si é esquisita. Pô, o cara se vestiu de entregador de FedEx, aí foi lá atender eles e tal, e eu achei a situação em si meio forçadinha. Mas outra conveniência que acontece, por exemplo, é quando o namorado da Sun aparece no meio de uma perseguição para ajudar ela a se livrar de alguns guardas da BPO. Assim, ele tinha rastreado o telefonema da Sun, então é natural que ele soubesse que ela estava em Paris e que ele fosse para Paris também para encontrá-la. Mas ele surgir no meio da situação para ajudar ela contra os guardas e tal, aquilo dali me pareceu um pouco conveniente demais. Só isso. E para completar, eu acho que o desfecho da trama da BPO é um pouquinho, aí sim é um pouquinho apressado, porque o Wolfgang, ele dá um tiro de rifle num helicóptero, o helicóptero obviamente explode, e aí acaba tudo por aí. Assim, tudo bem, se matasse o Whispers e o presidente, aí a gente entenderia a situação como resolvida, mas e a BPO? Ela vai deixar de ser uma empresa do mal e vai virar uma empresa normal só porque o helicóptero com o principal cabeça dela explodiu? E como é que vai ser a vida desses personagens depois deles terem enfrentado eles nessa guerra absurda, sabe? Então eu acho que isso daí ficou um pouquinho superficial, parece que coisas demais foram varridas para debaixo do tapete. Mas, apesar disso, eu acho que o episódio tem tantas outras coisas que funcionam, e principalmente é o fato de que a gente já se apegou àqueles personagens, ao fato de que a gente já conhece todos eles. E é engraçado porque no início da série eu não gostava da Kala, que é a personagem indiana que tava com o casamento arranjado e tal, eu não gostava dela. E aí, nesse episódio, quando ela quase morre, eu percebi que eu me apeguei até mesmo a essa personagem, e que ela cresceu com o decorrer da série, que ela evoluiu, que ela se tornou uma personagem mais interessante. E é por isso que eu tenho um problema com a cena em que ela quase morre e depois é revivida, porque parece que é um drama que o episódio simplesmente jogou só pra gente ficar emocionado por alguns segundos e depois desfazer. Eles sugerem que ela vai morrer e aí depois eles desfazem isso. Tipo, eu fiquei meio incomodado com isso. Tipo, porra, se é pra tomar uma atitude corajosa, então que tome uma atitude corajosa. Se é pra impactar, então vamos impactar. Não sugere o impacto pra depois reverter o impacto. Mas, apesar disso, o fato de que a gente conhece todos esses personagens é o principal atrativo desse último episódio. E os últimos 25, 30 minutos, quando a trama da BPO já está resolvida e o episódio pode se concentrar nos dramas pessoais dos personagens, é quando a série ela ganha um desfecho que é absolutamente apropriado. Com o casamento da Naomi com a Amanita, e aí a gente percebe o quanto que elas se amam, e é interessante isso, porque a gente descobre, é uma coisa até quase novelesca, mas funciona, a gente descobre o quanto que a gente torceu para que elas duas ficassem juntas e superassem todos esses preconceitos. Ainda assim, eu acho que tem algumas coisas que são questionáveis. Por exemplo, a mãe da Naomi, que cometeu atrocidades na primeira e na segunda temporadas, do nada ela surge já aceitando a filha dela do jeito como ela é. Tipo, embora a gente possa pressupor que seres humanos evoluem e melhoram, ainda assim, do ponto de vista de história, do ponto de vista dramático, fica meio esquisito. O que fez ela mudar a opinião dela tão rapidamente assim?
Mas apesar de tudo isso, eu acho que o final de Sense8 deu para todos aqueles personagens uma conclusão apropriada. A gente percebe que todos eles se complementam e que todos eles são um só. E essa é a grande mensagem da série, a gente descobrir como personagens, como pessoas em diferentes pontos do mundo, com culturas diferentes, são na verdade todas uma só, seres humanos. E a gente tem que aprender a respeitar essas diferenças. É uma série sobre empatia, e é isso que sempre me conquistou tanto em Sense8. E eu acho que o fato desse episódio terminar com uma cena de orgia é algo que sacramenta muito bem isso, essa paixão que existe entre todas essas diversas culturas e todas essas diversas pessoas e etc. E eu acho que é interessante também você perceber que nesse último episódio, em vários instantes, a gente vê esse grupo de 8 protagonistas incluindo pessoas que não estão necessariamente dentro desse cluster, mas ainda assim, sabe, chamando eles. Por exemplo, uma cena onde todos os 8 escutam uma música, um desses 8 personagens oferece o fone de ouvido por exemplo, o Lito oferece o fone de ouvido pro namorado e pra amiga, a Amanita também tá sempre do lado da Nomi, e aí o amigão do Wolfgang também escuta a música. Então assim, sabe, de certa forma, eles são um grupo, mas eles não se fecham nesse grupo, eles fazem questão de incluir mais pessoas. E é essa mensagem de Sense8. A inclusão, sabe? Nem tudo em Hollywood precisa ser só sempre sobre aquele homem branco, heterossexual, de classe média, alta. Não, também existem outras culturas, existem outros povos, e é por isso que eu admiro tanto a Lana Wachowski de conseguir colocar isso na série, sabe? Dessa coragem de Sense8, que só isso já tornou uma série importante. E é claro que era uma série imperfeita, sem dúvida alguma, alguns diálogos eram artificiais demais, às vezes a trilha sonora comentava demais algumas sensações, principalmente os momentos mais engraçadinhos, existiram sim algumas facilitações narrativas, eu nunca consegui aceitar o fato de que no mundo inteiro todo mundo fala inglês, mas apesar de tudo isso, é uma série muito importante e que eu gostei muito de acompanhar, que pra mim só provou, de novo, quão eficazes são as irmãs Wachowski, e a Lana Wachowski tá de parabéns por ter conseguido encerrar essa série tão bem. E eu vou sentir falta desse grupo de amigos que eu fiz com Sense8. Vou sentir falta da Riley, do Will, da Nomi, da Sun, do Cafeus, do Lito, do Wolfgang, sabe, da Kala. Vou sentir falta de todos eles. E é uma série que eu realmente gostei muito. Diga aqui nos comentários o que você achou desse último episódio de Sense8. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Siga a gente nas redes sociais, e é isso, um forte abraço e até a próxima.